Bom dia, meu caro amigo. Já estamos Muito bom dia, meu live. querido amigo. Estamos live Estamos para live. mais um nosso Nosso podcast podcast, episódio 118. e, e quero felicitá-lo. Feliz Dia do Pai, porque estamos a gravar isto no dia 19 de março. É 19 uma de março. festividade religiosa, é certo, São José. São José. mas. Exatamente. Existe em Portugal São José? Mas. Sim, é São José. E. Mas. Epá. ah, Durante esta semana pensei muito em ti É? e considero que és um pai especial. Porquê? Porque não és um pai convencional, de tendo em conta os pais com que eu conheço, não é? Aham. E, Referes-te a e nada, estar, e quero-te a estar em quero-te casal, felicitar. não é? Ou seja, não estar em Claro, casal. claro, és um pai separado e isso tudo, E o mas que é que diríamos? O que é que diríamos és um das pai mães que, separadas? Também não são convencionais. Infelizmente é uma hã coisa que cada vez é mais comum. É mais, sim, sim, está também é normalizado, verdade. não é? Mas Infelizmente, eu digo infelizmente. Hum. mesmo sendo comum, eu não conheço tantas pessoas separadas Ah, à ok. à minha volta. Talvez eu viva num Yeah. ambiente muito conservador, quem sabe? Talvez. Quem sabe? Ou num mundo ou num ambiente muito cínico, em que as pessoas aguentam relações que já não as suportam, não é? E para manter Isto esse conservadorismo, dá pano para quem mangas sabe? esta conversa, E já ou está, seja, dá para pano pano para para mangas, mangas. exatamente. E e nada, e queria-te, agora já um bocadinho mais a sério, felicitar-te. Mas Acabo obrigado, pouco antes de obrigado. começarmos esta emissão, felicitei o meu pai também e disse-lhe uma coisa que se calhar nunca lhe tinha dito, mas é verdade. E às vezes parece que por escrito é mais fácil dizer do que falado. Hum, Que o meu pai continua a ser uma inspiração para mim. hum, E em muitos aspectos, não em todos, obviamente, porque se calhar há coisas que ele fez que eu não repetiria. Não é porque ele as tenha feito mal, mas simplesmente eu não as faria dessa maneira. hum, E acho que também é correto falar com esta franqueza. hum. E acabo-lhe de dizer, de o felicitar e de lhe dizer isso. E depois dar-te mais um abraço especial a ti, porque já não tens cá o teu pai. Mas pronto, são coisas da vida, não é? Que Sim, estas coisas, não é? A morte faz parte da vida, não é? é. E por isso é que. Mas pronto, eu queria te felicitar. E já está. E dito isto, a partir de agora, o meu amigo eh, leva as rédeas disto. Eu tenho aqui mais duas coisinhas que quero falar, mas Claro, temos tempo, temos temos tempo. tempo. Hugo, como é que isso vai, pá? Hoje, dia 19 Outra diz, coisa. Sou um aham, chato do caraças, meu, sou um chato do conta. caraças. Eu tenho que explicar uma coisa à nossa audiência, Uhum, que acho que ainda não falámos, ainda não dissemos à nossa audiência. ok. Houve um dia, uma quarta-feira, que o Hugo andava por aí a Ah, trabalhar nas suas sim. tarefas comerciais e não sei o quê, e o Hugo deu uma voltinha, desviou-se e tal, e na sua hora de almoço veio almoçar Tive que comigo. sair do meu código postal, hã? Teve que sair do seu código postal, que é um código postal bastante estrito e com umas Bom, fronteiras está tremendas. estabelecido que nesse dia era esse Exato. código postal. Teve que precisaste de quê? 2 ou 3 vistos para passar Sim, o passar código 3 ou 4 postal e não sei o controles de quê. segurança, Claro, porque é o imagina. tal código postal que falávamos antes, desse Sim, impregnado desse conservadorismo e dessa exato, questão. Eu disse: "Então, exato. mas, sei lá, você não pode ir a Saltei de um para o outro. este código postal porque você está separado, pá". Não me deixavam passar, imagina, "Ah, mas imagina. eu sou bom Sim, pá, pai". mas "Não, eu não, não, cumpro não, com não, as não. minhas Eu obrigações como cumpro as", cidadão, exatamente, pago os meus impostos e essas exato. coisas. E como pai tu Sim, cumpres, não mas é? não Mas está pronto. casado. Aqui a sua informação que nós temos aqui na nossa base de dados reflete que o senhor não está em convivência com alguém. Até que tu apresentaste o visto necessário dos 2 ou 3 que tu tinhas. "Não, é que eu vou almoçar com um amigo". "Ah, meu amigo, então o meu amigo ainda domina a amizade, não Ou é? Então seja, faça favor de ok, passar, pá. como é que é a parte de socialização? Tic? A Ah, parte ok. social, como é que está? Tico, ok". Ok, cumpre, pode passar. Mas pronto, foi giro, pá, foi giro. Foi uma coisa nova que Foi, nós fizemos sim. e eu curti à brava, curti à brava. Gostei do home cooked meal, da refeição. Estava bom, pá, Estava muito estava bom, bom. estava muito bom. Eu Tendo em do conta que foi ponto de vista assim imprevisto. sim, pá, porque Não digo podias como crítica, não é não, para não, nada não, uma mas podes crítica. dizer claramente, porque eu digo já aos nossos ouvintes, Era para ser eu andei a frango. semana eu andei a semana toda: "Epá, vou fazer um frango de caril para o Hugo, pá, e um arrozinho basmati, mas Hum. não sei o quê". E no dia mesmo, na quarta-feira de manhã, vou já começar a preparar isto. Eu: "Porra, mas esqueci-me de descongelar o o frango".
Mas pronto, fiz umas ervilhazinhas com ovos que estavam bastante Estavam bem agradáveis, pá, um bons, bocadinho de presunto bem bons. e tal, e As mas batatinhas principalmente cozidas, o melhor de tudo foi o e companhia. foi não, mas a situação, pá, de vires e tal, e depois tiveste aqui um bocadinho. Sim. Pronto, dito e já acabou isto, porque depois veio o café e depois no café a gente chateou-se, eu tive quase a ponto de mandar o Hugo à merda, mas pronto, já sabem como é que são estas coisas, o café, o Hugo. Neste momento já está o Eu, Paulo César e o Baeta, ou sim. seja, um senhor na margem sul e outro senhor em Utrecht, na Holanda, já estou a dizer: "Pá, porra, estes gajos, meu, Vão já voltar estão a outra falar de vez de café outra café. vez, vou desligar Mas esta já viste porcaria". isto? Mas o café podia ter ali quebrado, podia ter Mas sido não um foi assim, fator de. mas não foi Não, assim, a não foi amizade assim, não foi assim. A sobreposto amizade sobre. exato, 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 Prevaleceu exatamente. Ora, aí está. sobre a porcaria de café que tu me serviste. Caralho, já está, porra. Ai. Tive quase Olha, mas para dizer: "Epá, não, obrigado, pá", mas obrigado, dá-me um chá preto. dá põe-me uma dupla carga, por favor, de chá. Põe-me 2 bolsinhas, por favor. Então vá, conta lá, como é que tu Hoje andas, temos pá? o sponsor da British Airways e eu tenho o sponsor da Starbucks. Uma chávena, que veio diretamente do Hawaii. Ah, sim, tu compraste essa quando lá foste, é verdade. Epá, é destas chávenas que eu tenho, agora já a lavo sempre à mão porque desde que já há uns anos para cá que tenho começado a lavá-la, ou seja, de tantas lavagens nas máquinas de lavar louça que foi perdendo o brilho. Agora Já. tem um toque Uhum. mais vintage, o que também não lhe fica mal, mas perdeu aquele Aham. brilho da cerâmica, percebes? Aquele Claro, toque claro. final. Mas agora parece destas fotografias, parece destas chávenas que tu pões uma fotografia por cima, não é? Que Uhum. eh, agora estou-lhe a dar mais valor. Vê lá, não tinha reparado nisto. Agora que te Olha, estou a descrever esta chávena, para os amigos que nos veem desde YouTube, podem observá-la. Os que nos ouvem por Spotify, pois eu estou a segurar uma chávena da empresa Starbucks. Aqueles tempos em que eu frequentava o Starbucks de uma forma bastante preocupante. com compulsiva. Sim, sim, Bastante sim. preocupante. Aliás, os meus anos de. A minha primeira apresentação, digamos, ao mundo do café, assim, de especialidade, foi pelo Starbucks, realmente, não é? Destas viagens que. Não vamos falar de café. Não vamos falar de café, eu só estou a matizar para que as pessoas entendam um pouco Para que as pessoas saibam que és uma onde é linha que tudo começou. cronológica onde é que tudo Onde é começou, que tudo exatamente. começou. Porque eu, Mas é curioso, não é? porque, Porque aliás, o tudo meu primeiro começou café, tu sabes que o meu primeiro café com leite, ou seja, bom, eu tomava os galões, não é? Os galões, não é? Ou o garoto. Mas assim, café com leite foi estou-me a rir pelo numa. César e pelo Baeta. Sim, 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 mas eles vão gostar desta história. Digamos, os meus primeiros cafés como adulto Sim. foram quando eu comecei a trabalhar no aeroporto, no centro de carga, ou seja, numa cafetaria, numa cantina Hum. do centro de carga no aeroporto de Lisboa, que é um sítio onde só pessoas da carga podiam entrar. Pessoas Mas do tu aeroporto. não tu não be desculpa lá, na tua casa não se bebia café? Eu não bebi café, Não, mas os teus pais bebiam café ou não? bebi um café, mas eu não me lembro. Eu não me Ok. lembro Não, disso. eu digo isto Eu não me porque lembro eu desse. comecei a beber café em casa. Eu não. Ou seja, a minha mãe começou-me a administrar café. A minha mãe receitou-me café. Em minha casa bebia-se muito Ricoré. O Ricoré é uma bebida não sei se é da Com chicória. Nestlé ou sim, mas tem chicória e era Pois. uma bebida que uma tia minha trazia de França, trazia muitas latas disso. E era o que mais se consumia em casa. Eu tenho, digamos, as memórias que eu tenho desses momentos de café. Os meus pais começaram a beber café, eu acho que quando começaram a ir mais à Suíça. Bom, Hum. meu pai bebia café porque víamos os pacotes de açúcar nos bolsos do casaco quando estava a trabalhar no táxi, mas bebia as bicas, não é? Uhum. Mas em casa eu não me lembro de o ver beber café, assim, café. Porque, aliás, nós não tínhamos nem sequer máquina de café. Ou sim, epá, tenho a memória um pouco túrbia. Hum. Mas pronto. Mas a questão desta chávena, pois estas chávenas, eu tenho duas ou três que têm umas histórias que têm um valor sentimental mais que nada, porque foi uma viagem que eu fiz, uma volta ao mundo, em que tocou 3 continentes, e foi feita num momento especial.
momento em que a minha trajetória na minha carreira Um momento na de transição, não aviação, é? exato, terminou. E a minha despedida foi fazer uma volta ao mundo, nem mais nem menos. E eu trouxe esta chávena num sítio emblemático para mim, Hawaii. Visitar a ilha do Hawaii foi algo interessante. E digamos, é destas memórias, das imagens mentais que eu tenho sempre em memória e que não vou esquecer, não é? Mas pronto, fora esta questão do café, não vamos massacrar mais. Do que é que estamos a falar mesmo? Do nosso almoço, que foi Sim, que um foi momento giro, pá, interessante. porque foi fora dos encontros. É curioso como um encontro, a priori, ou melhor dito, um encontro com a condição de ser limitado, porque tu Uhum, vieste na minha hora do almoço, não é? uhum, Embora eu trabalhe em casa, às vezes as pessoas perguntam: "Mas, tu trabalhas em casa, como é que é? Tu é que marcas o ritmo?" Eu: "Não", eu digo sempre: "Não, eu não tenho um trabalho". Eu sei que eu conheço pessoas que trabalham em casa que eles hum, marcam o seu ritmo, não é? exato. Aliás, há pouco tempo no Twitter vi um tweet de um senhor, mas claro, tem a ver com o tipo de trabalho que ele executa, em que ele dizia que ah, hum, se as coisas estivessem bem estruturadas, Uhum, isto que se fala das semanas de trabalho de 4 dias, ou de reduzir inclusivamente o número de horas de trabalho, que uma pessoa seria mais produtiva, uhum, ele dizia: eu trabalho há um ano e pico em casa, desde casa, 5 dias por semana, 8 horas por dia, e 100% do meu trabalho está feito em 55% da minha jornada de trabalho. Ou seja, ele diz: eu, como trabalhador, estou a cumprir com as minhas sim, obrigações, mas estou a trabalhar, estou ocupado você 45% podia reduzir a sua extra. jornada. Ou pelo menos era o que ele dizia, ou seja, provavelmente, se todos reduzimos a jornada, pode-se criar mais emprego e todos temos mais tempo livre, e isto, todas as consequências que vêm daí, do ponto de vista económico, por exemplo, que se uma pessoa tem um ordenado digno, trabalhas menos, tens mais tempo livre, pois a priori, do ponto de vista Hum, económico, podes consumir mais, e depois a questão da saúde mental, hum, que é também, no fim de contas, uma forma de poupar dinheiro ao Estado. Ele falava nisso. Mas, como não é o meu caso, eu explico às pessoas, eu trabalho como se estivesse numa, num escritório, quer dizer, entre às 8h30, do meio-dia e meia à 1h30 almoço e depois trabalho até às 5h30. Ou das 9 às 6, dependendo da semana. Quando tu vieste, nem me lembro qual era o horário que eu tinha. Mas foi isso, falando do nosso encontro, é curioso como fora de. Imagina que uma pessoa combina com uma pessoa e diz: "Epá, a ver se a gente se vê e tal, mas olha lá, eu só posso estar contigo das 2 às 4. uhum, Pode limitar, né? Porra, meu, se quer yeah, estar com um amigo, quer estar sem limites, não é? Mas ainda assim foi giro, foi como. Que é atípico, mas é como se os dois trabalhássemos em, cidades em diferentes. escritório perto um do outro, epá, combinamos em tal Sim. restaurante e vamos lá Mas agora almoçar. tocaste aí Mas num ponto que eu agora me lembrei. O fim de semana, não, no fim de semana passado, não, há 2 fins de semana atrás, uhum. fiz uma coisa que normalmente não faço, que é, ou seja, ou já não fazia há muito tempo, que é, peguei no carro sábado de manhã e fiz 650 quilómetros com destino a Lisboa, Escuta lá, escuta, há 2 fins de espera aí, semana desculpa lá. atrás. Querido, primeiro que tudo, anda antes para te dizer isto. Há 2 fins de semana é sempre atrás. Ou seja, a expressão atrás, tens que deixar de dizê-la já, porque é incorreto. Há 2 fins de semana, tu foste a Lisboa? Fui a Lisboa, estive em Lisboa sábado, cheguei por volta das 3h30 3h30 da tarde, da tarde. 15h30, hora local, Saíste volta daqui das que 8, é? Volta às 8, 8, 8 e sim. meia. Planejei o meu trajeto, a minha rota, sem passar por portagens, portanto passei por todas as vilazinhas e aldeiazinhas da parte do Alentejo, ao Ribatejo, por aí. Entraste por Badajoz? Entrei por Badajoz, mas em vez de seguir em frente na autoestrada, Sim, foste para a direita, por saí, Fronteira exato, e exato.
e fui pisando diferentes, ou seja, não parei, mas passei por, em vez de ter ido pela autoestrada, Autoestrada fui pela Nacional. Agora não me lembro a Nacional qual era, mas e depois quê? Por Mora, passei por várias aldeias, agora não me lembro de onde. Arraiolos? Não, Arraiolos não me lembro de ter passado Não. por Arraiolos. Passaste para a terra dos meus pais, Mas mano. Arraiolos não está mais para cima? Sim, mas está a Arraiolos não é. caminho de Lisboa. Está a caminho de Lisboa, Mas se eu vens acho pela eu Nacional, acho que não vem vais mais pela pela parte de baixo do que de parte de cima. Mas Arraiolos eu tenho a ideia que está mais para cima ou não? mas tu foste como? Vamos lá ver, foste por Évora? Por Évora. Passei perto de Évora, Ah, sim. ok, 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 E ok, depois ok, ok. entrei por. Passei uma ponte. Alcácer do Sal, Passei porque uma. entraste pela ponte 25 de Abril, Não, então. não, não, não. Eu não passei portagens. Eu não passei nenhuma portagem desde que entrei em Lisboa. Tu passaste pela ponte de Vila Franca de Xira, Vila da Franca Reta de do Xira, exatamente. Oh! Foi super interessante. Foi um bom Mas exercício. mas ouve lá, mas foste sozinho? Fui sozinho. Fui sozinho. Mas o ponto que eu te queria. Porque tu tocaste aí numa questão de ver-nos e conseguir, digamos, encaixar dentro da agenda. Acabei por experimentar isso, por sentir isso, ter essa experiência nesta visita, porque o objetivo realmente não era. Não havia um objetivo concreto. Eu tinha duas coisas na minha cabeça que eu queria fazer. Bom, três. Primeiro, experimentar o carro, porque eu troquei de carro, a ver como é que ele se portava em viagens mais compridas. Portou-se bem? Portou-se bastante bem. Depois acabei por entrar, ou por ir à BTL, que é a Feira de Bolsa de Turismo de Lisboa. É digamos, o equivalente à nossa Fitur aqui em Madrid, a Foste Feira Internacional que de é na Turismo, zona da Expo? da Expo, na FIL, que agora a Exato. FIL A fila está na Expo, sim. está na Expo. Acabei por visitar, digamos, o stand da companhia aérea onde eu trabalho, ou para a qual eu trabalho, e ver os colegas, digamos, que eu tinha conhecido aqui na Fitur, colegas da TAG Angola. Mas eles sabiam que tu ias? Não, foi surpresa. Então tu pagaste entrada para Paguei a ir: entrada. "Olá, A olá, entrada. estou Olá, aqui". estou aqui. Tirei muitas fotografias, muita festa, muito haha, hihi, hihi. Epá, precisava de uma viagem assim. Precisava de fazer uma viagem assim para desanuviar e não pensar em nada que não fosse conduzir. Ahm, mas houve uma questão que me deixou assim um pouco fora de jogo. Ahm, e eu tentar explicar isto digamos, não sei. Ou seja, o facto de teres aparecido sem avisar, pois obviamente não podes esperar que as pessoas tenham disponibilidade para te ver, não é? Claro, Mas ao obviamente. mesmo tempo também eu penso que quanto mais tempo às vezes avises que vais, muita gente também não está disponível para te ver, o que também pode acontecer. Mas pronto, não, mas a sensação para mim estranha, que me entrou no corpo, digamos, é estranha, porquê? Porque realmente não, as duas ou três pessoas que eu contactei, realmente as razões pelas quais não estavam disponíveis, pois foram do género, ok, agora não posso. O que é perfeitamente razoável, ou seja, não é uma coisa, ou seja, não estou disponível para ti às 10 da manhã num domingo para te ver, não é? Mas pronto. Um, mas uma das situações que aconteceu realmente foi estranha porque houve houve uma sequência de razões que me deixaram um pouco estranho, mas eu também não quero revelar muito esta situação porque isto pode ser, se calhar vou revelar demasiado e vou ferir sensibilidades, então não quero. Não quero ferir sensibilidades. Mas pronto, digamos o ponto aqui em questão é esse, não é? Que ao fim e ao cabo, quando avisas, muita gente não está disponível para te ver, não é? E ao fim e ao cabo, se calhar o compromisso de ver mais pessoas acaba por se estabelecer. Por outro lado, quando não avisas, obviamente também não podes estar à espera que as pessoas estejam disponíveis para te ver, porque simplesmente Uhum. não acontece, não é? E não aconteceu, o que é perfeitamente aceitável. Mas uma das situações em si foi um pouco estranha.
Ya, aí, vamos lá ver, hum, é difícil, ou seja, fazer surpresas Hum. fazer surpresas pode ter esse resultado, não é? A questão aqui, em concreto, desculpa interromper-te, foi uma surpresa a meias, porque eu avisei que ia. Ah, ok. E houve, estabeleceu-se que eu ia ver essa pessoa. Ah, ok, ok. Desculpa lá, eu também, o que eu queria falar contigo sobre isto, se queres debater e falar deste assunto, é, por um lado, havia encontros no âmbito do trabalho, encontros no âmbito profissional e pessoal, não é? Pessoal, mais pessoal que outra coisa. Mas, bom, Mais o pessoal que objetivo, outra digamos, coisa. da viagem, a parte da BTL, foi um pouco Hum. mistura das duas coisas, porque eu fui, não fui por trabalho, fui por ócio e Não, não, queria exato, porque aproveitar o querias ir, tempo que eu exatamente. tinha. E também pensarão, se calhar podias ter aproveitado melhor o tempo e ver outras pessoas, também podia ter acontecido, ver alguém de família e tal. Ok, também pode ser. Mas Perfeitamente, se a abrimos crítica aqui é perfeitamente hum. aceitável. Não, mas se abrimos aqui mais que crítica, é abrir aqui o consultório psicológico, porque tu criaste umas expectativas. Claro. Tu, por um lado, sais de Madrid, agarras no teu carro e dizes: "Epá, preciso desta experiência", tu até, ainda por cima és uma pessoa que gosta muito de conduzir, não é? Sim. Então foste experimentar o carro, foste, hã, sentir essa sensação de ir sozinho. Eu também gosto muito de viajar, Hum. de conduzir sozinho, estou mais acostumado e gosto muito de conduzir, acompanhado da Montes e da Lua. Aliás, as nossas viagens de carro fazem parte da educação da Lua, porque a Lua aprendeu muitas coisas Hum. nas nossas viagens, com as histórias e estudando e coisas e conversas que tínhamos. Ahm, mas eu acho que aqui o problema foi talvez as expectativas que tu criaste em alguns Pode aspectos, ser. Uhum. em alguns encontros, Hum. em assumir Claro. provavelmente que ias estar com alguém, mas também te digo uma coisa, e isso falo por experiência própria, porque eu também em ocasiões ah, fui a Lisboa e, e também, sem avisar, Uhum. telefonei a pessoas e disse: "Epá, eu estou cá, podemos nos ver?" Hum. E eu acho que a receptividade da pessoa Uhum. com quem a gente contacta, quando lá chegamos por surpresa, a receptividade é proporcional à amizade e à estima que tem Grande, connosco. E é excelente assim. ponto. Excelente E é ponto. assim, é assim. Exato. Portanto, eu não digo isto para te proteger Não, 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 ou não, para não, te mas tens beneficiar a toda a ti, razão. mas é assim, ou seja, qual é a questão, por exemplo, e agora falo do Paulo César, por exemplo. Eu, a última vez que vi o Paulo César e o irmão dele, enquanto eles estavam a construir uma casa. Porque eu disse: "Epá, não foi bem surpresa, mas foi mais ou menos surpresa". Eu disse: "Epá, eu vou ir tal dia, mas não sei a que hora chego e nem sei se chego nesse dia ou não". Ele disse-me: "Epá, olha, se chegas tal dia e se nos queres ver, a gente está a trabalhar. Se chegas tal dia, pois se calhar posso ter mais tempo, vens cá a casa, Sim, mas aí as faz o que quiseres". expectativas ficaram claras, ou seja, digamos, eles disseram-te ok, estavam à tua espera, não é? E disseram-te as coisas, digamos, E disseram as coisas claras no sentido exato. de dizer, eles gostavam de estar comigo e eu gostava de estar com eles, sentados numa cervejaria, a petiscar e a beber umas coisas. Yeah, Mas se tu só podes vir neste momento, porque outras pessoas, inclusivamente pessoas que eu conheço, dizem, epá, eu a essa hora estou a trabalhar, claro. então não te posso ver. Sendo que provavelmente os seus trabalhos permitem que eu os Hum. veja, não é? Mas o Paulo César disse logo, ou seja, e estou a falar do Paulo César porque eu não, pois, tal como o mesmo cuidado que tu tiveste anteriormente, se fosse uma experiência negativa, não nomearia a pessoa, Uhum. mas neste caso nomeio a pessoa, porque obviamente foi uma situação positiva. Mas serve para explicar o que eu te dizia antes, que não é nem criticar a quem não te Uhum. recebeu, nem dar palmadinhas nas costas a ti. Mas é Não é assim, ou tanto, seja, é mais estranho. o que Exato. define Hum. o valor da amizade e o que uma pessoa realmente sente pela outra Hum. são este tipo de situações. Mas é que, Aliás, em Alfama, eu sim, sempre, desculpa lá, não, não. eu aprendi isto com o Filipe ou com o João, Hum. foi com um dos 2 que eu aprendi. Mas depois os meus pais também diziam muito esta afirmação, mas eu acho que aprendi com eles.
que a pergunta é, tu sabes onde é que se vêem os amigos? Nos hospitais e nas prisões. hum, O que te vai visitar ao hospital e o que te vai visitar a uma prisão, esse é yeah, amigo. Porquê? Porque não tem prejuízos, não tem, quer dizer, estás mal, vou lá. yeah. Estiveste mal, vou lá também. Está a perceber? Mas pronto, Não, mas é são que esta questão aqui foi mais por umas. Aliás, isto é uma, digamos, quando falamos de expectativas, foi uma coisa que foi, digamos, crescendo de há 1 ano ou 2 anos para cá, não é? Esta pessoa pessoalmente nem a conheço, uhum, eu não conheço esta pessoa pessoalmente, ahm, mas temos conhecidos em comum, uhum, pessoas conhecidas em comum, mas não, eu pessoalmente não conheço essa pessoa. E houve, digamos, digamos, mensagens do género, pá, quando passas por cá, a ver se nos vemos e combinamos qualquer coisa e tomamos um copo e tal. Ok, fixe, porreiro. Sem afã de querer ir mais além de simplesmente tomar um copo. uhum, Ou tomar um café, o que seja. Mas aqui esta situação foi, ok, vamos ver se conseguimos nos ver e tal, ok. Não deu para nos ver num dia, combinámos para o dia seguinte e também não foi possível ver-nos no dia seguinte, porque digamos, aconteceu uma coisa. E esse sucesso, digamos, essa situação impediu que nos tivéssemos visto no dia a seguir de manhã. Mas uhum. depois também não houve nenhuma tentativa de tentar, Não houve um esforço por buscar uma exatamente, solução para nem que se visse. de. E sabendo que eu ia regressar nesse dia, não é? Do género, epá, olha, boa viagem, até à próxima, ver se nos vemos noutro momento. Mas nem isso, percebes? Então foi aí que eu fiquei com a sensação de realmente essa pessoa não me quer ver. Não. Ou pelo menos. Houve uma decepção aí, Ou pelo pronto. menos não me quis ver nesse momento, mas que também não tenho nenhuma obrigação. Digamos, eu tenho que frisar isto e tenho que me mentalizar de que isto é assim, ou seja, as pessoas não têm porque, digamos, sair da sua zona de conforto, não é? Estão em casa, estão a um fim de semana, trabalham a semana toda, estão cansados, pá, ok, eu apareço como Out of the blue. out of, yeah, exato. E pronto, mas pronto, fica sempre aí uma sensação estranha de que porquê, não é? Por que razão? Mas alguma coisa aqui que eu não, que se calhar não estou a ver, não é? Mais além da parte realmente, ok, apareci de forma espontânea, sem avisar, não te posso ver. Epá, mas seria mais honesto, talvez, dizer, epá, não te posso ver este fim de semana. E já está. Exato. Sim. E acabou-se, e pronto, e aí eu deixo de especular. Mas pronto, se calhar tenho que parar mesmo de especular porque não vale a pena seguir esta. Mas pronto, isto foi um pequeno, digamos, à parte de, digamos, toda a viagem. Eu gostei imenso, digamos, foram muitas horas de carro, mas foi uma viagem interessante porque deu para rir, deu para chorar também. Porque voltar a casa, digamos, dos meus Isso era o que eu pais te ia perguntar tem, antes. Tu ficaste na casa dos teus pais, não? exato, tem sempre digamos, há sempre uma parte Mas, emocional, não é? mas houve um momento de quebra aí na casa dos teus pais? Sim, porque chegas, estás sozinho, e essa casa não é só a parte, eh, digamos, que me viu crescer. Houve muitas coisas que aconteceram nessa casa. eh, uma vida inteira a viver ali, não é? 20 e tal anos eu viver ali naquela casa, até que vim para a Espanha. Mas depois a quantidade de vezes que eu fui lá acompanhado por pessoas com quem eu estava naquele momento, digamos, a minha nova família também foi para lá, ou seja, já são momentos bastante pessoais, bastante intensos que me vieram à memória, não é? E depois Uhum. ver isso contrastado com fotografias da minha irmã, de mim, dos meus pais, que estão recortadas, não é? Que estão penduradas nas paredes, pois tudo isso acaba por criar digamos, uma bomba emocional que acabou por explodir, não é? Que naquele momento, pois,
a intensidade quando estás ali, começas a olhar, começas a ver, começas a olhar para aquelas paredes. Embora a casa já esteja bastante diferente do que quando eu vivia lá, não é? Minha mãe, pouco a pouco, e os meus pais foram fazendo certas alterações para melhorar a casa. Uhum. E a casa está bonita, está gira por dentro. E também, digamos, há a situação em que a minha mãe está atualmente, depois também para a mobilidade dela, para facilitar Está também, adaptada, está não é? adaptada, exatamente. Mas, e também, da parte da minha irmã, a família dela também cresceu consideravelmente ao longo dos anos, e também precisava de espaço para cada vez que lá vai, para que possam dormir todos na mesma casa, e a casa não é assim tão grande, não é? Mas à parte disso, de tudo isso, continua, obviamente, há coisas que te marcam, há coisas que te deixam marca e que te pesam, não é? Que pesam ainda. Porque ao fim e ao cabo, quando uma pessoa. Eu acho que eu às vezes penso que ainda tenho coisas por resolver de Portugal. Tu e todos. Sim, e quando E não saímos. só de Portugal, não é? Sim, sim, mas quando sais do país, ou pelo Uhum. menos na minha situação, foi um pouco uma combinação de vários fatores, não é? Havia várias coisas a acontecer nesse momento, nesse ano, entre 97 e 99, não é? Que foi, digamos, Tens a sensação que deixaste muitas coisas a meias. exato, coisas que. Ou seja, o facto de vir para a Espanha também foi uma. Digamos, fugir de tudo isso, não é? De sair, porque eu não me sentia bem, não me sentia. Bem, e a tua saída de Portugal esteve impregnada de dúvidas, não é? Porque tu primeiro Claro, disseste que não e depois exato, disseste que sim, claro, por sem essa saber razão. se ias a tempo ou não Sim. de. Sim, sim, estava dependia de uma chamada telefónica e de que outra pessoa desistiu ao fim e ao cabo de vir. Pode ser, já que abrimos o gabinete psicológico, pode ser que tu, como todos, isto não é uma crítica, Aham. mas uns em maior medida que outros, não é? Que ao longo da tua vida tenhas vivido sempre com muitas dúvidas, mesmo tomando decisões, ias tomando Hum. decisões, ah, algumas vezes tomavas decisões não estando 100% convencido da decisão que estavas a tomar? Nunca, E eu, que ias e assim, que ias toma porque ias um avançando: pouco "Epá, eu pela tenho que tomar uma inércia, não decisão é? em relação a Exato, isto". Pá, exato, pum. exato. Ok, Às pumba. vezes, ou seja, tu às vezes fazes uma lista mental dos prós e dos contras, não é? Aham. E depois, quando decides uma direção, quando aceitas um caminho, dizes, ok, vou por este lado, pois as razões pelas quais te convenceram a ir para esse lado, eh, eu acho que psicologicamente todos nos autoconvencemos de que foram as razões acertadas. Mas eu acho que eu acho que todos fazemos um pouco isso, não é? Porque o medo a tomar uma decisão que acaba por alterar a tua vida, digamos, o teu dia a dia, Hum. são decisões que afinal, pois, quando as tomas, autoconvences de que as razões pelas quais te levaram a ir nessa direção são as corretas, porque tens que acreditar que foram. Porque senão não tem sentido, não é? Porque se eu começasse a pensar, buf, eu agora vou para a Espanha, ou seja, o desejo de sair de Portugal já era bastante forte, já era um pensamento que eu tinha. Aliás, tinha surgido uma oportunidade 2 anos antes, meados de 97, de poder aceitar digamos, um trabalho aqui em Madrid, mas eu nessa altura estava numa relação e houve aí um pouco de pressão psicológica que eu acabei por ceder e dizer, ok, pois já não vou. Um, Talvez tivesse sido a decisão acertada, pois não sei. Obviamente não sabia, nessa altura não sabia, não é? Eu acabava de entrar, acabava de começar no aeroporto, havia perspectivas de uma, digamos, uma evolução na carreira, porque eu estava a ter uma boa performance e estava a aprender as coisas bem, e disseram-me, pois eu acho que podes eventualmente desempenhar esta função de supervisão, mas não pode ser aqui em Portugal. Porque havia um conflito de interesses dentro da empresa, não é? A pessoa com quem eu estava a ter essa relação, pois era a minha supervisora. E Uhum. embora a decisão digamos, de levar-me para a supervisão não foi feita por ela, foi feita pelo cliente, ou seja, pela própria empresa que nos contratou, que gostavam do meu trabalho e estavam interessados em que eu avançasse um pouco mais na minha carreira, e a decisão
para poder evoluir, para continuar a avançar, era sair do país. E eu nessa altura não me sentia preparado, não é? Não me sentia forte o suficiente para ir, embora tivesse um desejo muito grande de sair de Portugal, não é? E acabou por surgir em 99, um pouco pelas circunstâncias. A situação aqui, digamos, em Lisboa não era estável, o trabalho, eu ainda estava com um contrato temporário, e a decisão foi um pouco nessa, ou seja, de dar, digamos, de pôr sobre a mesa, digamos, as vantagens de vir para cá, para Madrid, versus a ficar lá. E eu acho que tomei a decisão acertada nessa altura, não é? Mas eu acho que eu, Mas muita coisa ficou para trás, não é? por resolver, yeah, Sim. yeah. Eu tive sorte de sair de Portugal com, se calhar, 98% das coisas resolvidas. Hum, Mas ao longo da minha vida eu tenho a sensação de que a maioria das decisões que tomei foram instintivas, mais do que racionais. E quando tu tomas decisões instintivas, tens uma maior dependência da sorte, não hum, é? Porque às vezes o claro. teu instinto pode Claro, as pode falhar. probabilidades de que alguma coisa possa sair mal, Claro, se calhar claro. aumentam. Isto não significa que quando ponderas muito bem, uma decisão que tenhas que tomar e que avalies os prós e os contras, não Hum, necessites também do fator sorte. Provavelmente sim, mas pronto, a priori tens as coisas mais estruturadas e mais preparadas, mas eu sempre fui uma pessoa mais intuitiva. Aliás, eu eu que, ah, com 23 anos, quando eu fui ao diretor pessoal do Hotel Sheraton e perguntei-lhe e pedi-lhe: "Olha, eu gostava de lhe pedir uma licença sem vencimento, porque tenho uma oportunidade para ir para Porto Rico e não sei o quê". Ele disse: "Não, não, não, aqui não se dão licenças sem vencimento". ou ficas ou vais, E não? exato, e eu, claro, e eu fui com estava uma colega aí, Hum, que me acompanhou e tal, não sei o quê, e olhou para mim com essa cara de quase maternal, de dizer: "Epá, se não te dão a licença sem vencimento, tu não te vais embora". E eu olhei para ela, olhei para o diretor pessoal e disse: "Ok, então passe-me aí uma carta, depois despeça-me, porque eu vou-me embora". E aquilo foi como e foi a minha diretora, a diretora da recepção, uma mulher que até então a mim dava-me uma sensação de frieza, uma mulher fria, hum, não antipática, mas bastante distante. Eu expliquei-lhe a situação e ela disse: Ok, então eu vou falar com o diretor uhum. geral, e vou-lhe pedir uma coisa e hoje à tarde eu falo contigo. Então ela pediu ao diretor-geral, o diretor-geral escreveu uma carta dizendo que efetivamente não se tinha concedido uma licença sem vencimento a este trabalhador, mas nos próximos 2 anos, se ele quisesse regressar, ia ter trabalho no hotel, dependendo das necessidades do hotel. Ou Claro, seja, eu saí como mordomo, mas quando chegar era recepcionista, claro, era limpeza de que houvesse quartos, ou disponível. seja, e isso para mim deu-me uma certa segurança, Hum, mas com o passar do tempo, uhum, obviamente não utilizei esse backup, mas era uma carta de recomendação que eu pensei, que eu começava a minha vida profissional e pensei, ou seja, nos 2 anos e pouco que eu tive aqui no hotel, uhum, consegui, dar essa imagem de confiança para que as pessoas yeah, apostem. E já está, mas foi assim, quer dizer, eu podia-me ter dito: "Epá", não, eu não sei com quem é que eu estava a falar, acho que foi com a Lua que eu estava a falar nisto no outro dia, pá, que tendo em conta, as condições tendo em conta o que é Portugal e o mercado laboral português e tudo isso, eu com 23 anos tinha já uma situação hum, profissional bastante cómoda. sim, E o que eu digo sempre, que já repetimos várias vezes aqui, com a sorte de ter uns pais que, tanto à minha irmã como a mim, nunca nos pediram dinheiro, nunca tivemos, felizmente, que ajudar em casa. hum, Coisa que a grande maioria dos amigos que eu conheci e que começaram a trabalhar muito novos tinham que ajudar em casa, hum, porque era assim, porque pois, tu já sabes do ambiente de onde eu venho, que não é diferente do ambiente de onde tu vens. Vimos de ambientes hum. de pessoas humildes, famílias humildes e trabalhadoras, não é?
Eu sempre penso nisto, e eu não sei até que ponto o facto de tu teres crescido em Lisboa e eu crescer, digamos, nos arredores, em que é luz, eu saía muito pouco, ok? Eu saía muito pouco de que é luz. A minha vida centrava-se muito entre escola, casa, casa, escola, como muito ia à Amadora, que era, digamos, a grande cidade, mas eu Lisboa não frequentava. Mas eu acho que sempre procurei. Eu sempre procurei o mais confortável, o mais seguro. O que eu achava que era o mais seguro. Ou seja, eu precisava de certa estabilidade emocional, porque ao fim e ao cabo eu sempre fui um pouco inseguro e na escola havia. Lembro-me, tenho estas memórias de ser gozado, por facto de ser mais gordito, mais tal. E depois tínhamos este pessoal que vinha lá do bairro da Caixa, que era. O bairro da Caixa era um bairro. Um, eu nunca soube muito bem a história, mas nós chamávamos aquilo bairro da Caixa. Então eu acho que foram Se calhar construções. era construções sociais da Sim, Caixa Geral de Depósitos. exatamente, é provável. Então digamos que às vezes vinham os miúdos de lá desse bairro para nos atormentar e passávamos, especialmente durante o Carnaval, era sempre o drama de os ver. Epá, era uma situação bastante terrível para um miúdo de 6, 7 anos atravessar, porque tínhamos que fugir, pá, e eu lembro-me dessas situações como terríveis. Aliás, eu já te contei uma história, eu acho que já partilhei isto com os nossos ouvintes, ter que andar a fugir com a minha bicicleta na mão e meter-me por barrancos porque a zona onde eu vivo, não, a zona onde eu vivi e cresci, chama-se Montabrão. E como o nome diz, é um monte. Ou seja, há um desnível. Uma colina mesmo, não é? Exatamente, aquilo está construído, ou seja, edificou-se no monte, ou seja, e havia bastante. Que do ponto de vista da guerra medieval era uma vantagem para ti. Exato, quanto mais lá em cima estavas, claro, a vantagem não estava a meu favor. Neste Não, caso. tu não sabias utilizar essa Não, vantagem. eu sabia utilizar, digamos, os buracos onde me meter. Porque conhecia bem a zona, mas naquela altura havia zonas muito desabitadas, havia muito terreno, onde, claro, ao longo dos anos foram construindo, mas naquela altura havia muita obra, muito prédio a ser construído e tal. Então havia sítios que eu sabia onde me esconder e havia. Mas tu imagina-te, eu com 6 ou 7 anos, com a minha bicicleta, já pesava naquela altura, não é? Uma BMX, do estilo BMX, e andar a fugir de 3 ou 4 gajos que me queriam roubar a bicicleta, não é? E que me teriam roubado a bicicleta e saído avante com isso, não é? Sem consequências, ou seja, porque me diriam: olha, roubaram-me a bicicleta. Naquela E tu altura. achas que isso foi o que determinou que tu fosses pouco aventureiro de sair? Ou seja, que Ou seja, precisavas o viver com desse medo. trajeto seguro. O viver com medo era uma constante, ou seja, o facto de. Eu às vezes eu sou muito observador do meu entorno, não é? Aliás, eu acho que são qualidades que eu hoje em dia dou muito valor, porque posso antecipar perigos pelo facto de ser muito observador do que está a acontecer em tempo real à minha volta. Mas isso vem à raiz do medo Claro, que eu cresci e com que passei claro, na é um rua, não mecanismo é? de defesa que Ou tu seja, tu tens. imagina-te com 5, 6, 7 anos, pá, porque nós íamos para a rua naquela altura, mas havia, digamos, não havia limites onde tu podias ir. Eu andava por todo lado, eu e os meus amigos, a minha irmã acompanhava-me às vezes, e nós vivíamos completamente livres. Eu não digo selvagens porque aquilo não era campo. Ou seja, já vivias num entorno muito urbano, onde havia prédios, digamos, estamos a falar numa zona que se edificou, digamos, nos anos 70, dos anos 70 para os 80 e 90, aquilo foi construir. Aliás, como tens os mesmos exemplos na zona do Cacém, ou seja, toda essa zona, Massamá, tudo isso foi ao longo, digamos, até os anos 90, 98, havia muita construção, não é? E converteram-se em bairros residenciais. Mas na minha altura, quando eu
onde eu crescia, pois passávamos por estas situações. E se não eram estes gajos, eram os grandes, que nós chamávamos os grandes, não é? Que era, Yeah. digamos, a primeira geração de miúdos que se calhar tinham para aí 3 ou 4 anos de diferença nossa, não é? Mas 3 ou 4 anos, quando tu tens 5 6 pois há uma diferença grande, não é? E que nos Mas isto atormentavam. isto que estavas a falar, começaste por estabelecer uma comparação entre tu e eu, por de ter Pois, exato. Então, digamos, esse tipo de experiências, ao fim e ao cabo, eu viver nessa borbulhita do medo, não é? De ter que fugir e tal. eh, 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 eu acho que tu não conviveste com isso. Então, para ti, houve, digamos, uma experiência muito mais saudável, mais, ou seja, permitiu-te viver, se calhar, mais curioso do que estava mais além, sim, não é? sim, sabes Hum, porquê? e eu não. Continua, continua. Não, é isso. Por mas sabes porquê? Porque há uma já falámos disto uma vez sobre a questão urbanística, mas eu acho que nunca falei disto, que é o ambiente onde eu cresci, Uhum. São Vicente de Fora, Graça, Hum, Santa Engrácia, Alfama, Castelo, hum, todo esse núcleo urbano era uma vila dentro de Lisboa. hum, yeah, Ou seja, tu a priori, da ah, pelo que eu via pelo pouco que eu conhecia da parte suburbana, e a uhum. parte suburbana, o pouco que eu conhecia era Moscavide, com o meu primo, que também Moscavide Para ti, e tinha Moscavide um seria. ambiente de vila. Sim, mas se calhar já estava mais. para- para- ou seja, Moscavide já se calhar já saía, não era? Já saía um pouco do teu limite ou ainda não? Ou Não, estava mais. totalmente. Claro. Não, totalmente. Yeah. Eu apanhava ao 28 quando o meu pai estava a trabalhar e não podíamos ir com ele de carro, ou mesmo quando fôssemos de carro. Ou seja, para mim, o limite da cidade, Hum, quando eu ia a Moscavide, era quando eu passava, hã, ou seja, quando eu deixava o fim da estação de Santa Apolónia, de uhum. comboios, que íamos sempre aí pela zona do Porto de Lisboa, Ah, Poço do Bispo e não sei quê, yeah. dava assim aquela curva, passávamos por Xabregas, isso para mim já era Já era. fora, Aliás, Santa Apolónia fora. soa-me assim. Eu tenho essa percepção também de Lisboa, que Santa Apolónia para mim já Claro, está no limite. para mim Santa Apolónia era esse limite, era o limite oriental. Hum, Depois, do outro lado, para mim o limite era o Cais do Sodré. hum, Depois, outro limite para mim era o Marquês de Pombal, que eu subir essa rampa hum, e ir para as Amoreiras, isso já era yeah, outra parte, claro. não é? E depois estava o Campo Grande, não é? Uhum, Por exemplo, para mim o estádio de Alvalade era um limite já, porque certo. era quando íamos pela IC19 ver o meu tio Sim. e ver o Mário Rui, Aham, que íamos a Sintra, eu passava por aí, dizia, Alfarragide para mim era uma coisa já claro. de uou, Yeah. não é? Mas pronto, sobretudo o que tinha era isso, era, viver num ambiente, como eu já disse várias vezes, em que todos nos conhecíamos, era como se fosse uma vila. Mas eu venci o medo da minha mãe. Uhum. Ou seja, eu podia ter sido também, tal como tu, mas aqui vem talvez esta parte, instintiva ou uma atitude natural, porque a minha mãe não me deixava ir para onde eu ia, mas eu ia. Hum. Estás a perceber? Hum. Então a minha mãe, como eu já disse várias vezes, a minha mãe chegava à janela, ao terceiro andar desse número 78 do Campo de Santa Clara e gritava: "Ó Luís!", sem me ver, Sim. e eu ia para casa. Yeah, Mas claro, às vezes era: "Ó Luís, ó Luís, ó Luís", e eu se calhar estava ou na calçada do Cascão, ou se calhar já estava, na Rua dos Remédios, yeah, ou se calhar estava na Baixa yeah. de Lisboa, estás a perceber? Sim. E claro, com esta coisa de ou olhar para um relógio, porque o meu pai ofereceu-me um relógio quando eu fiz 9 anos, Aham. que às vezes usava, outras vezes não usava. Os meus déficits de atenção vêm desde novinho. Ou perguntar a alguém na hora: "Olha, faz favor, pode-me dizer as horas?", não sei o quê. Porra, 10 para as 7, tenho que me ir embora. Yeah. E a correr, ou com sorte apanhava a penda do elétrico e chegava a casa mais cedo, não sei o quê. E então: "Onde é que estiveste?", "Não, não, estava ali no jardim de Santa Clara". E porque eu sabia que a minha mãe me tinha chamado e a minha mãe sabia que Exato. o seu grito não ia mais além do panteão. Então pronto, aí já está. Mas Yeah. pronto, porque eu venci esses medos. Bem, mas isto há esta história com 22 anos, acho eu, para aí,
umas eleições que ganhou, foi um domingo, 14 de janeiro. Uhum. Digo isto porque era os anos da minha irmã. Eu já estava a trabalhar no Hotel Sheraton e foi lá o Filipe e o João beber um café e tal. Eu tinha um Opel Corsa nessa altura. Não, isto foi 14 de janeiro, então se eu tinha o Opel Corsa, meu pai em 90, bah, não me lembro, está igual. A coisa é que eram umas eleições e a minha mãe, já sendo eu adulto, mas vivendo na casa deles, obviamente, disse: Não, a gente vai ali beber um café e tal. Não vão para a Avenida da Liberdade porque estão lá. ah, Também esta coisa constante da minha mãe de quase delimitar, não é? Uhum. Com este medo que não É o passe nada ao sentimento de menino. proteção, não é? Claro, Digamos, é mas um instinto de exagerado, meu. proteção. Não, tu Mas vês isso como exagerado, meu. exagerado, mas ela não, obviamente não. Exato, isso. Não, e eu felizmente hoje em dia não tenho essa questão não tenho essa atitude Depois com dou-te um a exemplo. porque há uma questão de confiança, eu damos e não é só eu, não sou só eu, sou eu e a Monte, Hum. mas ela tem que descobrir, ela tem que ir dar uma volta, Sim, mas isso tem vem à que luz das tuas fazer experiências de vida, claro, percebes? Não, não, provavelmente, não tem. provavelmente. Ou seja, não é. E e nós saímos para beber um café, que não era para beber um café, ou seja, o gordo já tinha trazido as bandeiras, já tínhamos as bandeiras no carro, e fomos celebrar a vitória do Jorge Sampaio, e fui entrevistado por um gajo da SIC. Sim. E a minha mãe e os meus pais estão em casa e de repente, então este cabrão, meu, está na televisão. Ou seja, claro, e que o repórter da SIC está, vamos entrevistar o primeiro comunista que vemos. Que eu ia com a bandeira do Partido Comunista e com uma bandeira de Portugal. Yeah. Coisa rara, porque eu também nunca fui muito de ondear a bandeira portuguesa, mas pronto, estava no carro e já está. Mas sabes que Ah, eu assisti durante muitos anos, dentro, digamos, do nosso grupo de amigos de infância, havia, Longe. havia a mãe de um dos rapazes que era hiper, hiper protetora Uhum, do miúdo, percebes? E ele não podia, se ele estivesse na esquina e estivesse fora da visão dela, uhum. ela vinha logo atrás à procura: onde é que tu estás? Onde é que tu estás? Onde é que tu Claro, estás? claro. Percebes? E eu não via isso com mais ninguém. Era um Sim. caso de hiperproteção, não é? Mas pronto, pá, Uma mãe castradora. epá, não, Já eu está, não meu. gosto de dizer esse Quer tipo dizer, sim, sim, digamos, mas não, quer eu não, dizer, não gosto de escrever assim porque eu entendo é duro, obviamente, entendo mas é assim, esse pá. medo, porque ao fim e ao cabo, eu noto, eu gosto, eu com a Olivia tento ser despreocupado em certos aspectos, especialmente no jogo físico, em que ela se aleija, que ela cai, em que ela se raspa, faça feridas, porque eu acho que é parte do crescimento que ela sinta esse tipo de. Mas obviamente há coisas que eu estou sempre constantemente hiper protetor, por exemplo, no trânsito, especialmente com os carros, Uhum. percebes? Que eu sei que as coisas acontecem, pá, mas não posso protegê-la de tudo, não é? Também sou consciente disso, mas eu noto que sou muito mais preocupado em certos aspectos que eu acho que põem em risco a vida dela, Uhum. aí é onde eu atuo normalmente. Yeah. Mas de resto tento estar despreocupado, ou seja, se há coisas que ela tenta fazer, se ela tenta subir umas escadas, ou ela diz: olha pai, olha o que eu estou a tentar fazer, e eu vejo que não há realmente um perigo real que haja um risco de vida, normalmente deixo-a fazer. Yeah. Mas entendo, pá, eu tento entender esses medos, não é? Obviamente isso tem um efeito, Claro, não, pode ter um impacto muito negativo no grande. crescimento negativo no crescimento da pessoa. Eu rapidamente fui aqui à procura disto da mãe castradora e é aquela figura autoritária e controladora que não cria condições favoráveis para que os seus filhos se tornem independentes. Mas eu não Essa anotava, mãe eu não acaba anotava por autoritária. sabotar o Hum. crescimento deles e não permite que façam as suas experiências, e Mas é assim. aliás, este rapaz acabou por viajar e acabou por trabalhar no Não, estrangeiro e esse acabou esse por ter rapaz o que experiências. acabou por fazer esse rapaz o que acabou por fazer foi fugir da mãe. Não, E a única possibilidade que tinha de fugir da não, mãe não, era não, não, era não. era Não. Não, não. Se calhar fugia de outras coisas, mas também não. quer dizer, a mãe a Eh, mãe a mãe estava aí, a mãe estava aí, sim, a mãe estava aí. e não é, Digo eu, não é digamos, culpar a e mãe. foi uma situação que eu observei com o crescimento, percebes? E não. eh, mas pronto, eu acho que aqui, digamos, a tua experiência permitiu-te, digamos, acabaste por desenvolver um carácter muito mais assertivo, mais definido, mais seguro de ti mesmo. E eu
para pisar fora da minha linha de conforto ia sempre, ia sempre com muitas reticências, percebes? E com muita E há outra precaução. coisa que já falámos disto também, o ambiente. Lembras-te de uma vez, há muito tempo que nós falámos disto, do entorno arquitetónico que Hum, convida. Ou seja, tu vivias numa zona muito homogénea. yeah, Ou seja, as edificações eram todas iguais, os prédios eram todos iguais, era tudo, yeah, ou seja, não houve, ou seja, eu saía do Campo de Santa Clara, descia a calçada do Cascão e já via uma coisa diferente. Subia uhum, ao Campo de Santa Clara, tinha um jardim, depois ia para a zona da Rua da Voz do Operário, ou seja, ao lado não era tudo ortogonal, não é como se eu estivesse, como se eu tivesse sido criado na Portela, onde os meus pais posteriormente yeah, foram viver, ou em Chelas, hum, ou em alguma zona de Odivelas, em que havia pois, um construtor, "Bah, vou construir aqui 20 prédios", então tu vivias num núcleo que era tudo igual, yeah. não é? Eu não, a mim chamava-me a curiosidade porque cada rua que eu pisava, as coisas eram diferentes, ou seja, o Campo de Santa Clara, São Vicente de Fora não tem nada a ver com a Yeah. Graça. É totalmente Mas diferente. o que me choca ainda hoje é ver a diferença e assistir à diferença da forma como nós fomos educados e como crescemos, hum, sem supervisão quase. Hoje em dia os pais não podem, ou seja, os miúdos não podem, não crescem sem a presença dos pais nos parques, as decisões ou seja, tudo, ou seja, há sempre um elemento paternal, maternal, há sempre um adulto pelo meio Supervisor. para resolver os conflitos, não é? Os miúdos não são capazes de determinar as suas próprias regras, ou seja, quando não lhes convém, acudem sempre, recorrem sempre à decisão de um adulto, não é? Porque lhes convém, se vai tomar, digamos, ser partidário Uhum. do que quer que esteja a acontecer, pois seja partidário desse miúdo que se está a queixar, ou miúda. Mas, mas observar isso, o pouco saudável que é de não haver, digamos, uma. Eu vejo que os miúdos não são capazes de- Resolver de conflitos resolver os entre conflitos eles. entre eles, percebes? Nem, Uhum. não sei. É tão diferente, é Sim, tudo tão porque há um diferente, pá. excesso de presença adulta durante muitos tempos e não deixam as crianças brincar sozinhas, meu. Mas ainda por cima é uma desatenção completa, ou seja, tu vês a maioria, não digo a maioria, mas muitos dos pais, quando estão nos parques infantis, estão a olhar para os telefones. Ou aproveitam também Claro, para ler, claro, isso vês, isso mas não há é uma curioso. integração por parte dos pais na brincadeira, no Yeah. jogo, Mas percebes? vês, a diferença é impressionante Hum, como as coisas evoluem, hã? Claro, a Lua faz 18 anos este ano. hum, A Olivia faz 7 hum, este ano, não é? sim, Ou seja, eu, se me remonto a quando a Lua tinha, hum, 4, 5, 6 anos, aham, 7 que ainda pedem para ir ao parque e não sei quê, yeah, nós como pais ainda não tínhamos esses dispositivos móveis uhum, que nos permitissem estar constantemente a olhar para um distraídos, ecrã. yeah, Havia algum que tinha um Nokia e que tinha o jogo da serpente, yeah. estás a perceber? Sim, Ou mas não seja, era ainda não tão. tínhamos esse tipo de coisa. Então o que é que nós fazíamos? O que é que eu vivi? Uhum, Vivia Vivi momentos de convívio entre adultos. yeah, Estava o grupo dos pais a falar entre eles e os miúdos a jogar. Que também aí vias muita diferença uhum. entre os pais que estavam a falar e havia sempre um pai ou uma mãe que estava como uma suricata a olhar, Tem que haver "Ei, sempre alguém, não é? Claro. olha lá, a lua, olha lá, a lua, deixa estar, pá. Ai, mas se cai, pá, se cai, levanta-se, já está. Ou estava outra que a gente se calhar tinha de dizer, epá, ouve lá, que se calhar Yeah, eu acho que o teu filho tem um cagalhão na mão e vai comê-lo, meu, vê lá, diz lá que aquilo não é uma pedra, não sei o quê. Vou lá, não sei o quê. Mas é curioso, Hugo, como num espaço de 12 anos, é o que tu yeah, dizes sim, mesmo, tu agora vais a um parque e estão todos com o telemóvel sim. e se calhar o miúdo está, ah, a meter uma pedra pelo nariz ou uma coisa qualquer e ninguém lhe presta Ou, atenção, ou- não é? ou existe uma sobre-reação, ou seja, a pessoa Claro, reage de uma forma completamente desproporcionada porque não está a acompanhar, não está a fazer o seguimento do que é que está a acontecer sim, sim. nesse momento, percebes? E acho que a câmara perdeu-me. Olá, estou aqui. Estou aqui. E isso, não é? Que ao fim e ao cabo
os pais acabam por não ter essa, digamos, essa presença eh, na, na vida dos miúdos porque estão distraídos Uhum. com o que está a acontecer, não é? Isso continua-me a chocar muito essa diferença de educação, não é? Olha, eu Sim, queria aqui comentar uma coisa, se o meu amigo me permite. claro. Nós estamos a gravar isto no dia 19 de março, como já comentámos ao início da gravação, Uhum, sendo que se trata do Dia do Pai. E ontem, dia 18 de março, comecei a minha temporada de casamentos, de uhum, cerimónias civis, como mestre de cerimónias. Foi uma cerimónia muito gira. E, e nada, estou contente porquê? Porque isto leva-nos a outro tema, que é um pouco a gênese deste programa, deste podcast, eh, que ontem falando com a coordenadora, com a miúda, com quem, com quem eu trabalho nesta questão dos casamentos, ela dizia, este ano sim que já estamos a começar a entrar em níveis de 2019. Ou seja, isto foi uma coisa que se debateu muito quando nós começámos este espaço, quando tu começaste este espaço, aham, em 2020, sobre quando é que isto se recuperará. yeah, Quando é que nós voltaremos um pouco à normalidade? E depois, neste setor que eu comento, parece ser que 2023 é o ano. Eu lembro-me nessa hum, altura, 2020 ou 2021, mas acho que foi ainda em 2020, ter lido um comunicado da Lufthansa, em que a Lufthansa já adiantava que provavelmente 2023 seria o ano da recuperação. Mas claro, isto leva-nos a outra coisa, meu querido amigo, que eu lanço esta pergunta. Desde 2008, com a crise económica, uhum, eu tenho a sensação de que não há momentos de recuperação. yeah, Há momentos constantes de mudança, porque quando não é uma coisa é outra, sim, não é? Ou seja, não acabamos de estar como, por exemplo, estávamos, se calhar, e não creio que tenha a ver com a nossa idade, com a idade que tínhamos na altura, mas a ti não te dá ideia, eu pelo menos era o que eu vivi, eu tenho a sensação de que os anos 90, que era a nossa juventude, porque nós somos dos 90, digamos assim, que era uma época estável, em que parece que tudo ia normal. hum. Não, se calhar os nossos pais dizem: "Ah pá, isso é Sim, porque se tu não calhar sabes, eles têm porque em outra, 92 houve claro, uma crise dos diabos, em se calhar eles 94 não têm sei o quê". outra perspectiva Mas sobre isso. eu tenho esta sensação, eu tenho uma sensação de grande estabilidade, Hum, de ter vivido uma grande estabilidade desde o ano 94 hum, até 2008. E desde 2008 para cá, eu acho que andamos sempre, como costuma dizer, à porra e à massa, meu, não acaba é sempre pum, pum, agora yeah. vai, um bocadinho melhor, bum, vai. É impressionante, pá. Sim, Porque claro, agora diz: "Nós recuperamos em 2023", e eu: "Mas porra, meu, há uma guerra aqui às portas de às portas de casa". yeah. Eu sinto-me mais, as minhas sensações de Hum, estabilidade aconteceram quando eu vim para cá, ou seja, houve digamos um período de tempo bastante amplo onde eu me sentia estável, porque tinha um trabalho estável. uhum, Trabalhava de segunda a sexta, tinha os fins de semana livres, digamos, aí foi, digamos, talvez o meu período de estabilidade. Eu comecei a notar desestabilidade quando, em 2008, por exemplo, quando já, digamos, tive que mudar de trabalho. A partir daí, digamos, os trabalhos já não apareceram de forma tão frequente. yeah, E depois, digamos, tudo deu a volta quando acabei por me separar, não é? yeah, Mas durante todo esse, digamos, desde 2008 até agora, houve diferentes períodos de transições, tanto de relações pessoais como profissionais. Para mim, para mim, o ano 97, ou 96, neste caso, quando eu comecei a trabalhar no aeroporto, para mim foi o meu primeiro trabalho profissional e para mim já foi, digamos, uma alteração digamos, do meu estado de sair da escola para começar a trabalhar, não é? Para entrar no mundo profissional. Para mim foi um momento de, grande, de grandes mudanças na minha vida. uhum, Mas 96, 97, 98 também foram momentos complicados. Complicados no sentido de transição, ou seja, yeah, acabei uma relação pai, de 8 ou 9 anos, que eu comecei a namorar com uma rapariga pai, com 13. uhum, Eu tinha 13, ela tinha
12. Uhum. Estivemos juntos até aos nossos 18, 19. Eu acho que eu tinha 19, ela tinha 18 Isso foi muito prematuro. ou Foste um 20. homem Não, não, prematuro. desculpa. Não, 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 foi mais tarde, porque não, não, não foi mais tarde. Ou seja, eu tinha 20, ela tinha 19. Toda a gente pensava que nos íamos casar. Claro. Ahm, e não aconteceu, percebes? Mas esse período de tempo, esse período da minha vida foi também uma transição. Ou seja, eu vivi transições nesses momentos e depois vim para a Espanha outra vez. E para mim, digamos, o 99 até 2008, que é o período que tu dizes, que houve mais estabilidade, para mim coincidiu com isso, ter vindo para cá. A partir daí foi já, não digo um descalabro, mas já houve bastantes, Mais irregular, não mais é? irregular, exato. Mais. Exato. Uhum. E agora está a ser, ou seja, há uma certa estabilidade, mas não, eu não me sinto estável. Não me sinto estável nem profissionalmente, nem pessoalmente. Ahm, e depois vejo que há coisas a acontecerem no mundo que parece que estão a empurrar numa direção que eu ainda não sei bem qual é, porque não há uma coisa estável, estão a acontecer muitas coisas ao mesmo tempo a nível financeiro, a nível social, que não sei que impacto é que vão ter. Ou seja, o impacto que está a ter na nossa sociedade não é positivo, não é um impacto muito Uhum. positivo. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, há uma parte da sociedade que continua a querer viver, ou seja, querer sair desse estado em que nós estivemos desde a pandemia, que estão a querer sair, a romper digamos, com essa situação de que vivemos, mas há uns fatores que estão ao mesmo tempo a acontecer no resto do mundo que eu não sei até que ponto é que realmente nos vão trazer estabilidade. Não sei se Uhum. tem sentido o que eu digo. Sim, sim, porque vivemos momentos de incerteza. Eu estive Hum, na quinta-feira, não te contei. Na quinta-feira fui jantar fora com duas das minhas chefes que vieram de Barcelona e juntaram-se com a equipa aqui, com os que trabalhamos aqui em Madrid, não é? sim. Mas que estamos, obviamente, dependentes do escritório de Uhum, Barcelona. E desse grupo estava uma mulher que é da Bielorrússia, que é uma personagem. Ah, e ela dizia categoricamente que este conflito, que das duas uma, ou este conflito entre a Rússia e a Ucrânia vai ser longo, vai ser uma destas guerras adormecidas, não é? Destas guerras latentes que vão estar aí. Por exemplo, nós às vezes a gente esquece, mas a Síria ainda está em guerra, não é? yeah, Uma coisa que está aí há mais de 10 anos, não é? Ahm, então, ela dizia isto como uma primeira hipótese, ou a segunda hipótese é o início da Terceira Guerra Mundial. Mas pronto, isto é a teoria dela e eu poucas vezes penso nestas questões e, como sempre digo, não tenho um conhecimento geopolítico que me permita tecer uma opinião neste sentido ou antecipar o que é que possa acontecer. O que existe é um momento de grande de incerteza sobre o que possa acontecer no futuro e para mim há um grande sentimento de frustração porque ah, de uma forma ingênua durante a pandemia, eu era das pessoas que pensava que isto é um antes e um depois, ou seja, isto a partir de agora vai determinar, ou seja, depois da pandemia, de quando isto tudo passe, eu acho que sim, que vamos começar a viver anos de paz e de harmonia, e há muitas coisas que vão mudar porque vamos sair melhores pessoas, totalmente mentira. No caso de Espanha, agudizaram-se ainda mais as desigualdades que existiam. hum, E depois, como tu sabes que eu sou uma pessoa agarrada e pegada à atualidade política, é um ano decisivo em Espanha. hum, É um ano decisivo em Espanha. Agora, em maio, são as eleições regionais, uhum, digamos assim, não, são as eleições regionais para definir algumas câmaras municipais e governos autonómicos. Eu digo algumas porque há duas ou três autonomias que têm um estatuto próprio e seguem outro calendário, não é? Como é o caso da Catalunha, da Andaluzia e do País Basco. Ah, e depois em novembro ou dezembro, acho que é em dezembro,
as eleições legislativas, aqui conhecida, tem como nome eleições generales, não é? Porque, que é para estabelecer o presidente do governo, o equivalente ao nosso primeiro-ministro. Por um lado, em casa há um certo ambiente de emoção, porque são as primeiras eleições em que a Lua poderá votar, Uhum. e gostei muito do que ela disse no outro dia, porque estávamos a falar disto e ela disse: eu estive a ver a norma e mudaram a norma, porque anteriormente para votar tinhas que ter 18 anos, 2 meses e um dia. Hum, E agora já não, alterou ok. essa lei e tu o único que necessitas é ter 18 anos no momento das Portanto, eleições. precisas de 2 meses de habituar-te a teres 18 anos a ser maior de idade, não é? Sim, Ou seja, são estas normas que se criam, pois, que yeah, provavelmente no seu momento tinham uma justificação, mas que hoje em dia não yeah. faz sentido absolutamente nenhum. Ou E seja, nem o sequer facto vamos de ser falar, reconhecido maior de idade, claro, nem sequer vamos falar no que sucede nos Estados Unidos, não é? Com a questão dos 16 anos, 18 anos e vinte e e um anos, 21, não é? Que tu yeah. com 16 anos podes comprar uma Kalashnikov, mas não Sim, podes beber, não podes podes ver beber álcool, coca, yeah. não é? Publicamente. Pronto, exato. Pronto, são essas coisas. E então gostei do que a Lua disse, porque a Lua, estávamos a falar: pois eu vou poder votar e tal, quando é que são as eleições?" Eu acho que são em dezembro, podem ser a partir de novembro, Uhum, mas pronto, o presidente do governo tem um prazo que não sei se são de 60 dias ou o que é para claro. convocar eleições e Uhum, parece ser que vão ser em dezembro. Ela disse: então vou poder votar." Ok, vou ter que ler os programas de todos os partidos que se uhum, apresentam. E eu, para mim, isso foi uma coisa que eu adorei, porque eu disse: "Epá, isto demonstrou uma madurez", uhum, porque eu lembro-me de provavelmente, provavelmente não, eu lembro-me de ter perguntado ao meu pai: "Quem é que eu voto?" E nessa altura, vê bem, que eu já tinha uma consciência política, eu já ia, não, isso foi posteriormente, quando eu ia às reuniões do partido. Mas pronto, eu lembro-me de ter feito esta pergunta e lembro-me do meu pai dizer: "Vota que tu quiseres." Quer dizer, yeah. e da Lua dizer: "Não, vou ter que ler os programas dos partidos que se apresentam." O único que eu lhe disse foi: "Lê com muita atenção." É, porque há coisas que se calhar tens Yeah. que prestar atenção. Mas pronto, estamos contentes aí, Hum, estamos contentes. Eu estou contente com esta questão e vamos lá ver como é que vai ser um ano interessante, vai ser um ano hum. interessante e vamos lá ver o que é que acontece. Mas olha, eu voltei não, hum, tomei uma decisão de mudando completamente, radicalmente de assunto, só para, Uhum, hum, vol digamos, converti-me ou seja, um pouco nostálgico, nostálgico, nostálgico. em relação digamos, às minhas escolhas musicais Uhum. e decidi comprar um giradiscos. Compraste E um giradiscos. comprei um giradiscos e comprei, eu acho que é a primeira vez em toda a minha vida que eu comprei um disco de vinil. Isso é impressionante. Eu Eu, já contei aqui que a minha tia Mizinha comprava muitos discos para mim sim. e para a minha irmã, e para ela, não é? Uhum. E fiquei impressionado porque eu, eu não sei porque na minha cabeça estava com esta coisa de ouvir aquele scratch, aquele e não, pá. Sim. E quando pus a agulha, aliás, eu não sabia se o giradiscos ia funcionar ou não, porque comprei de segunda mão. E quando pus o disco, pá, e a qualidade do som foi, impressionou-me, impressionou-me, porque não ouvi nenhuma interferência, não é? Não. ah, Epá, não sei, há uma diferença muito grande entre ouvir música por streaming, seja pelo Spotify ou pelo Apple Music, ou por onde seja, de que estás o tempo todo a mudar de música ou a escolheres os teus playlists e digamos que a quantidade de música é tão grande, não é? Que acabas por Uhum. não escutar nada, estás a ouvir só barulho de fundo. Mas não tocas na música. O disco traz-me sensações diferentes porque já há um fator que me obriga, entre aspas, a ouvir a canção, a ouvir a música toda completa. Assim, podes saltar, não é? Podes saltar, mas não é a mesma coisa do que pegar num Podes ecrã. saltar, podes saltar, mas ninguém salta. Eu não saltava. Ou seja, e uma coisa que era gira, eu Hum, lembro-me, era de ler, por isso é que eu digo de tocar a música. sim. Eu lembro-me de estar a ouvir um álbum
E eu nessa altura, eu sabia quem era o produtor, Aham, sabia em que estúdios é que se tinha gravado, o ano em que se tinha gravado, a editora que o tinha aham, publicado. Lias todos esses porque ias claro. lendo a capa do disco, Exato. conhecias o disco. Yeah. Mas aliás, eu Portanto, ontem quando entrei na loja, porque eu tinha-te perguntado, mandei-te uma mensagem a saber se tu hum, conhecias alguma loja de segunda mão e ontem assim, outra vez de uma forma impulsiva, peguei no carro e fui à loja que eu sabia onde ia encontrar discos de vinil, ahm, e acabei por, olha, foi o primeiro disco que quando eu entrei na loja, foi o primeiro disco que me entrou, e eu nem sequer estava a pensar em comprar este álbum, mas foi o primeiro disco que eu vi. Ou seja, quando entrei na loja epá, espera lá, eu reconheço esta imagem. E de repente, o álbum Guns N' Roses, Use Your Illusion, volume 1 e 2, apareceu-me. Assim, eu andava à procura do Depeche Mode 101. uhum. Eu estava à procura, ou seja, na minha cabeça eu queria comprar o Depeche Mode. Mas não encontrei. E este foi o primeiro que eu encontrei. Pá, e fiquei contente porque foi um álbum que eu também ouvi mais ou menos na mesma altura, pá, nos anos 90. Não sei exatamente em que ano, se foi 94, 95, por aí, já não me lembro exatamente, mas foi O 101. tanto One on One como Guns N' Roses para mim foram, digamos, as Ah, sim. primeiras, digamos, os primeiros artistas que eu ouvi, a parte dos U2, não é? O U2, Depeche Mode, que eu ouvi com muita intensidade, ou seja, com muita regularidade. E este álbum em concreto, para mim, foi dos melhores que eles fizeram. Aliás, quase todas as músicas eu ouvia tantas vezes que eu já conhecia a letra. Ahm, mas fiquei impressionado, pá, fiquei impressionado. Aliás, em minha casa havia giradiscos, mas não comprávamos discos de vinil. Yeah. Eu lembro-me da a minha tia, a mizinha Sim. comprava muito e gostava, sempre gostou muito de música, Há um, sempre há um, gostou há muito de um- música. esta coisa de abrir, não é? Tirar o plástico, agora vem embrulhados em plásticos, não é? Mas tiras o plástico, abres Antes a também, capa, dependendo sim, dependendo de onde compravas o disco, vinha abres a embrulhado em plástico capa, também. tiras o disco, pegas no disco e vês a superfície, vês ali tudo, não sei, há um charme ali nostálgico. Sim, é uma coisa quiche, hoje em dia, vintage, Yeah. que antes era o Era a norma, não era o era standard. era o que existia, Yeah. obviamente, né. Mas, por exemplo, há um revival, não é, Agora da sim, da questão do é. vinil. E, por exemplo, o CD está relegado ao ostracismo, ou seja, praticamente não há e quase que já nem se vendem Há muito. leitores de CD. Leitores já não. Vendem-se mais, é É, provável que se vendam mais giradiscos é agora provável, sim. do que leitores de CD. Sim. E tu vais a uma loja destas grandes de eletrodomésticos, Yeah. pois um Vorten, um MediaMarkt. MediaMarkt ou Yeah. dessas coisas assim, e tu vês uma variedade, Sim. de preços e gostos de giradiscos e não vês de CDs. leitores de Não, CDs, porque acabaram por exatamente. incluir tudo. Ou seja, tu hoje em dia, se tu compras um leitor de Blu-ray, por exemplo, podes ver, podes comprar Blu-rays, ou seja, discos de Blu-ray, DVD, Uhum. mas também te serve como áudio, também lê CD, ou seja, lê Exato. vários formatos. Então acabaram por, obviamente, as empresas ou as marcas desses produtos acabaram por incorporar tudo porque lhes sai mais barato, não é? Ou seja, criar um laser que consiga ler todos os formatos, pois a nível de custo tem Mas olha, sentido, não é? falando disto dos discos que tu Sim. acabas de mencionar, e para terminar, Uhum. ah, a Eu é que nossa amiga decido se vamos Rema. terminar ou não. Não, eu pelo menos terminar eu, porque não a não ser que eu tenha que responder a alguma Estou a questão que o brincar, meu meu amigo caro me amigo, coloque, estou a eu não tenho brincar. muito mais que falar, e até me ponho Eu acho isso antipático. Tenho uma data impossível. Eu acho e tenho uma data impossível que tu não tenhas não, não, mais mas nada para falar. escuta, escuta, também é verdade, mas tenho uma data de coisas para fazer, tenho uma data de coisas Isso é para fazer. diferente, meu caro amigo. Ah, a nossa amiga Rema, que tu Aham, que tu conheces, sim. ah, há 2 ou 3 anos, 2 anos para aí, Hum, aconteceu uma coisa trágica, mas que veio também hum. mostrar-me a mim o amor e o carinho que ela tem por mim e por nós aqui em casa.
O irmão dela faleceu. Hum, São 4 irmãos, ela, mais uma irmã e 2 irmãos que eram gêmeos. Esse irmão faleceu e esse irmão era o padrinho da sua filha do meio, que a Gemma tem 3 filhos. A Maria era o padrinho da Maria. Ah, e então, a Rema disse-me que houve um dia estávamos a falar e disse: "Olha, que saibas que a partir de hoje oficialmente tu és o padrinho da Maria". Há uma conexão muito grande entre a Maria e eu não sou nada destas coisas, uhum, nem o nosso amigo João Pedro Faria, nosso astrofísico, uhum, mas é curioso porque, a Maria faz anos no mesmo dia que eu, hum, e a avó dela um dia foi que nos explicou, porque eu não sabia quando é que a miúda fazia anos, ela disse: "Quando é que tu fazes anos?". "Tal dia". "Ah, pois, aí está, a a conexão. explicação da conexão que tu Yeah. tens com a Maria", porque ela também faz anos nesse dia. Então, o ano passado comecei, pois, obviamente, desde que hum, mesmo antes de eu ter este título de padrinho honorário da Maria, eu, pois, no momento em que soube que a miúda fazia anos no mesmo dia que eu e gosto tanto dela, dava-lhe um presentezinho nos anos, não é? Uhum, E então, o ano passado, comecei uma tradição, e todos, porque ela é música, ela gosta muito de música, estuda viola baixo, toca piano, canta muito bem. Então, desde o ano passado, ah, que no dia dos seus anos, ofereço-lhe um disco, hum. um vinilo, Oh, wow. um vinilo. E então, Giro. este ano foi na quinta-feira, quinta ou sexta, não, quarta ou quinta-feira que fui lá à casa delas, Aham. entregar, porque ainda não tinha tido a oportunidade. Ah, e fui-lhe lá entregar o disco deste ano e disse-lhe: "Não vais encontrar originalidade Yeah. nos No teus presente. aniversários, nos presentes em que eu te vou dar, Aham. porque se a ti não te importa, eu gostava de contribuir, à tua coleção de discos". E ela disse: "Não, não, 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 uma maravilha, Giro. estou encantado, está toda contente", e aí fui entregar o presente deste ano. Hum. Que ofereci-lhe o Nevermind dos Ah, Nirvana, dos Nirvana. porque fazem 30 anos Puf, este ano que fixe, da, pá. da publicação desse disco e ofereci-lhe esse disco este ano. Eu tenho, E o ano passado ofereci-lhe um Pink Floyd, The Wall. uau, Eh, isso é bom, pá. então, pois, todos Eu, os eu anos acho vou-lhe que oferecendo assim eu qualquer tenho coisa. certas dúvidas quando começo a pensar que grupos é que eu gostaria de ouvir em vinil. Uhum. Eu acho que vou mesmo vou regressar ao passado, pá. Claro, Com os grupos que eu, digamos, que cresci a ouvir, não é? claro, U2, claro. Pink Floyd, por exemplo, é mais pela qualidade da música que propriamente o estilo da música em si, Uhum, porque não é um uhum. estilo. Eu acho que não, eu nunca, não sei. Sim, havia uma altura que era quase obrigatório dizer que, É, que, exato. que, Curto, que uma curto pessoa Pink gostava de Pink Floyd. Floyd ou The Não, Cure mas espera aí, ou não sei claro. quê. Ou gostas ou E, não gostas, mas exato, eu não sou, nunca fui grande fã. Mas Uh, vê se isso tem a ver com a segurança de cada um hum, em si mesmo, não yeah, é? Eu tenho que ouvir isto, yeah, porque é o que as pessoas ouvem. yeah. Não, tu ouves o que tu Apetecer, não é? gostas e já está. É assim, É meu assim, caro caro amigo. amigo. Olha, Esqueci-me de dizer, mas isso fica por outra oportunidade. sim, Efetivamente, o meu amigo tem razão. Eu tenho sempre qualquer claro que coisa que sim. falar, mas é incompatível com a quantidade de tarefas domésticas que eu tenho para Claro, claro, fazer. claro. Ahm, que não falámos, que eu fui passar os meus anos a Roma É com, verdade, com, com a é Montse e verdade, é com a Lu, verdade, é mas pronto, já verdade. falaremos disso. Já, próximo Ah, episódio. Exato, no próximo episódio, sexta-feira. Só fazer uma pequena observação que no episódio anterior tivemos como convidado o Nacho Villa, que Aham. conversou connosco. É um episódio que teve bastantes reações pelo LinkedIn. Sim, Fiquei contente pelas. Estive a ver várias mensagens e havia pessoas realmente. Ou seja, havia emoção, não é? Nas não fui lá, respostas. não fui lá, não fui lá ainda. E várias reações ao podcast. Foi um episódio. Digamos, este tipo de programas para mim são difíceis porque tocamos sempre numa parte muito íntima da pessoa com quem falamos. Um, e há que frisar que é uma conversa, eu, pelo menos nunca considero estas, quando temos convidados que sejam entrevistas, são sempre conversas que aprendemos muito. E o Nacho, pois, a pessoa que decidiu abrir-se emocionalmente para nós
e partilhar, digamos, o seu processo eh, de, de como sobreviveu e como lutou contra o cancro e, digamos, toda essa a nível anímico as consequências que teve nesse momento, não é? E todas as fases em que ele atravessou. E o apoio que sentiu por parte dos amigos e conhecidos, pessoas que ele tinha e do curioso que foi recorrer, digamos, ao LinkedIn para partilhar essa trajetória e essa história pessoal. Por isso agradecemos desde aqui a participação dele, de facto ter partilhado essa história tão pessoal e tão íntima. E fiquei contente que teve boas reações e as mensagens de resposta ao post foram bastante positivas. Hum. E isto demonstra, estou a ver agora, pá, e demonstra a minha desconexão total com esta rede social, Eu, 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 que eu, tem eu, bastante. Eu, yeah. e tenho que dizer qualquer coisa, obviamente, tenho que dizer qualquer coisa, Não, porque eu também, já sabes que por eu não, educação, o tenho que dizer LinkedIn qualquer coisa. não é uma plataforma que eu gosto pessoalmente. Eu vejo que para nível de conexões, certo do âmbito, talvez seja positiva, mas noto uma tendência e um tom nas publicações um pouco, às vezes, fora da realidade, não é? Ou pelo menos da, Uhum, da minha realidade, que uhum, também não é, ou seja, obviamente não é o exemplo para todos. Uh, mas ao fim e ao cabo converteu-se numa rede social e já sabemos que as redes certo. sociais não demonstram a realidade, não dão uma visão da realidade de que a maioria das pessoas vive, não é? Há outras que exageram um pouquinho mais, outras exageram um pouco menos, mas exageram sempre um pouco. Uhum, Eu acho que dão uma imagem de uma coisa que não é real. uhum, E, e aí fica a minha opinião sobre isto. Portanto, eu vejo porque recebo bastantes avisos, dependendo do tipo de posts e de publicações. Às vezes saem uhum, ofertas de trabalho de determinadas empresas que eu sigo e por isso estou um pouco mais ativo nesse sentido, não é? O mesmo não passa, por exemplo, com o Facebook, eu tenho que entrar para poder ver, porque não recebo nenhum tipo de notificação. Aliás, desinstalei as aplicações no telefone, portanto, eu entro de forma ativa pela web, pelo uhum. computador. Não é uma coisa que eu decidi desinstalar exatamente para evitar esse tipo de contágio. Exato. E pronto, olha, fiquei contente pelas reações das pessoas. Um grande abraço, Sonatos, e um beijinho a todos e um abraço a todos os que nos ouvem, seja pelo YouTube, nos veem quinzenalmente, e pelos que nos ouvem através das plataformas de podcast, seja Spotify, seja Apple Podcasts ou no Google Podcasts. Beijo para todos e gostava de terminar com. Não sou de dar conselhos, mas gosto muito do meu amigo Hugo e quando queiram fazer uma surpresa a alguém, não criem expectativas sobre a reação da pessoa a quem vão surpreender. Vivam a alegria que vocês sentem em ir dar uma surpresa a alguém. Se a coisa não funciona, vocês já ganharam, porque fizeram o que queriam fazer. Querido Hugo, um abraço muito grande, pá. Outro para Força ti, na pá. verga e vamos embora até daqui a 15 dias. Beijinho grande, pá. Boa semana. Fiquem bem. Força aí, boa semana. Tchau. Tchau.